Olá, meu irmão, tudo bem? É uma alegria falar com você neste momento. A gente sempre faz um culto de passagem de ano, um culto de pôr do sol, do dia 31 de dezembro, mas em virtude das limitações que nós estamos vivendo, do isolamento, nós julgamos melhor não fazê-lo este ano. Mas não vamos deixar também que a data passe de forma desapercebida. Então, vamos gravar aqui uma meditação rápida e já estamos orando por cada família nossa igreja, para que 2021 seja um ano bem especial na vida de cada um de nós. Bem, eu quero primeiro agradecer aqui à igreja, a cada irmão, a cada líder, a cada pessoa que se dispôs a fazer o seu melhor durante 2020. A gente sabe que foi um ano cheio de restrições, com diversas mudanças na nossa rotina, né? E ficamos até um tempo proibidos de ir à igreja, e ainda estamos aí com um culto limitado, mas que bom que é contar com você. Que bom que você coloca na obra de Deus o seu coração, a sua vida, e tem feito um excelente trabalho. Deus te abençoe. Eu quero que, em nome da igreja, agradecer a sua disposição e o seu serviço, e o seu trabalho voluntário aqui para a igreja. Deus te recompense e te cubra de muitas bênçãos. Pois bem, eu pensando um pouquinho sobre o que falaríamos neste momento, eu escolhi um texto aqui de Mateus, capítulo 14, e eu vou explicar por que eu pensei assim, tá? Porque para muitos este ano foi um ano de tempestade, um ano de grandes dificuldades. Então leia comigo o texto e depois a gente vai fazer aqui algumas reflexões, tá bom? Mateus capítulo 14, 22 em diante. Logo a seguir, Jesus compeliu os discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedido das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de grande medo, gritaram. Mas Jesus, imediatamente, lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse-lhe: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos no barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és o Filho de Deus. Bem, irmãos, a nossa vida às vezes parece esse pequeno barco, né? Que é jogado de um lado para o outro. Mas vamos então aqui aos comentários aqui da nossa meditação. O barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Muitas vezes a gente pensa que tudo para nós está dando errado, que ninguém gosta da gente, que nada vai dar certo. E era isso que pensavam que os discípulos, eles estavam angustiados. A tarde finda, a noite vai chegando, e o céu apresenta indícios de que uma tempestade está chegando. Na verdade, eles estavam num lago, o lago de Genezaré, que tem 21 quilômetros de comprimento e a largura varia entre 6 e 12 quilômetros de largura. Bem, e eles estavam já há várias horas remando, o vento era contrário,
E eles estavam ali e de repente chega a tempestade. Enquanto eles recolhiam as velas para que elas não se rasgassem, as trevas vão fechando a noite. Do fulgor de raios e trovões, uma violenta tempestade desaba sobre o lago e sobre aquela frágil embarcação onde viajavam os discípulos. Os jovens clamaram a Deus com angústia. Eles fizeram a vontade de Deus. Eles pregaram o evangelho com Jesus pela manhã e agora estavam indo para o lugar que Jesus os havia indicado ir. E por que enfrentavam, então, de forma tão drástica as forças da natureza? Muitas vezes a gente pensa assim, não, porque eu sou um servo fiel, porque eu faço a minha contribuição na igreja, porque eu sou um oficial, eu não merecia isto. O fato aqui não é merecer ou não merecer. O fato é que vivemos num mundo onde coisas boas acontecem e também acontecem coisas que nos causam tristeza, angústia e sofrimento. Como os discípulos, a gente às vezes é surpreendido por situações que nós não esperávamos. Enquanto isso, lá, sozinho, Jesus atende as pessoas, conversou com elas, despediu uma por uma e finalmente ele estava sozinho. Enquanto ele estava ali, sozinho, no monte, orando, a recente morte de João Batista, o seu primo, lhe veio à mente. E talvez, pela primeira vez, ele vê o destino que o aguardava muito perto. João Batista foi fiel à sua missão. Mas agora, ele estava morto. Uma sentença cruel, pelo capricho de uma mulher, ele foi decapitado. Jesus pensa no valor de cada vida, de cada servo daquela obra que ele empreitava como o mestre. E aí então ele se lembra dos seus discípulos que necessitavam da sua ajuda, do seu amparo. Em breve, depois de contemplar a sua missão, eles teriam que realizar a tarefa de concluir a obra sem a presença do mestre. E hoje essa é a nossa missão também. Enquanto o grupo atravessava o lago, naquele barquinho, o mestre pensava em quão frágil era aquele grupo de seguidores e quão grande a missão que eles tinham para levar adiante. Isso também se aplica a nós. Nós somos pecadores, somos frágeis, e o grande legado de Deus para nós, o grande chamado dele, é de pregar o evangelho para quem ainda não o conhece. O mar, as tormentas, as ondas, tudo causava grande ansiedade no coração daqueles homens que já foram pescadores. Eles conheciam o movimento das águas, eles conheciam a natureza, mas para eles aquela foi uma das experiências mais marcantes, porque eles tinham certeza de que não conseguiriam chegar à margem. Muitas vezes é isso o que assola o nosso coração. E quem vai controlar o leme para nós? Quem é o capitão que nos levaria ao porto seguro? Eles estavam ali, as ondas, a escuridão, a ansiedade, tudo lhes causava angústia. Mas Deus não esquece dos seus filhos. A tempestade estava ali, mas o mestre estava a caminho. A travessia em tempos de calmaria podia durar umas 3 horas. Mas percebam que agora estavam na 4ª vigília. Já era madrugada, entre 3 e 6 horas da manhã.
e aqueles homens pescadores experientes fizeram de tudo, mas não viam nenhuma alternativa que não fosse o desespero, o cansaço e o esgotamento. Eles sentiam-se abandonados, sozinhos, perdidos, clamando por um Deus que se parecia ausente. Mas Jesus não os perdeu de vista. A oração não o isola da realidade. Da margem, o mestre seguia a trajetória de cada um de seus amigos que lutavam em meio às trevas. Como um pai que cuida dos seus, Jesus também cuida de cada um dos seus filhos, queridos. O seu desejo de ajudar, de salvar, de cuidar, ele é evidente, ele é muito forte. E naquela madrugada, Jesus não tinha um barco para estar com seus discípulos, mas ele ora a Deus. Ele desafia e se liberta das leis da gravidade. E ele agora, caminhando sobre as ondas, sobre as águas, ele vai ao encontro dos seus amados. Quando os discípulos pensam que vão sucumbir, a luz de um relâmpago permite-lhes ver a figura misteriosa de alguém que se aproximava sobre as ondas. Eles não reconheceram Jesus, imaginavam que fosse um fantasma, e o terror lhes gela o coração, o sangue, e eles soltam os remos dos barcos, eles ficam angustiados e eles começam a gritar. Quando o pânico os domina, o Senhor calmamente se revela e diz: não vos atemorizeis, sou eu. Não tenhais medo. Os discípulos não podiam crer no que viam. O mestre, que pensavam estar longe, ausente, estava ali com eles. E Pedro não se aguenta e ele suplica: Senhor, se és tu, que eu possa ir ter contigo sobre as águas. Jesus disse: vem. Com passos vacilantes, olhando para o mestre, Pedro caminha sobre as águas. Pouco a pouco, levado pela emoção, pelo sentimento de vaidade, de orgulho, ele se volta para os seus companheiros lá no barco. As ondas interpõem-se entre ele e o mestre, e num instante perde Jesus de vista e começa a afundar. E de novo grita: Senhor, salva-me. Essa é uma oração muito curta, mas ela é sincera e brota de um coração arrependido. E o amor divino responde de imediato. O mestre estende a mão ao náufrago, tira-o da água, e agora, juntos, eles caminham em direção ao barco. Jesus ainda lhe dá um puxão de orelha. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Agora, sem soltar a mão de Jesus, Pedro volta até o barco em silêncio, envergonhado. A sua debilidade esteve ao ponto de lhe custar a vida, mas Jesus estava ao seu lado. O erro de Pedro não era estar com medo, porque o medo ele é inevitável. Aliás, o medo é uma ferramenta que nos garante a subsistência, nos garante a vida. O erro de Pedro não foi ter esquecido a fé. O erro de Pedro foi perder Jesus de vista. Olhar para outra direção no momento em que a sua sobrevivência dependia da sua comunhão com o Mestre. Este foi o grande erro de Pedro. Pergunto para você agora, meu querido irmão. Qual foram as suas angústias e medos durante 2020? A experiência de Pedro ilumina a nossa própria vida. Nós não podemos perder de vista o nosso Salvador Jesus Cristo. O mar da vida, as ondas,
as dificuldades, nada deve nos desviar de olhar para o Mestre Jesus Cristo. O amor do Mestre é mais forte que o vento que os ventos do ódio, do furacão da paixão, dos redemoinhos do egoísmo, ou das marés vivas do orgulho e da falsa calma, ou da falsa amizade. Jesus, ele interpela e o vento cessa. As ondas se acalmam e as nuvens se dissipam. Tudo se faz paz. E agora eles chegam seguros ao destino no outro lado da margem. Um novo dia nasce no lago. E parece que aquela tempestade nunca aconteceu. Jesus adverte a nós com as seguintes palavras: enquanto durar a sua vida, teremos que atravessar tormentas, mas não temam. Eu estou contigo na tempestade. Não vai evitar, mas vai nos dar fé e coragem para superar. Olhando para Jesus, a nossa vitória é certa. A nossa vitória é garantida, porque Ele está ao nosso lado. Para nos garantir uma viagem segura até a margem, Ele está conosco. Pode ser que uma carga se perca, pode ser que o mastro quebre, pode ser que a vela se rasgue, mas Ele está conosco. Ele viaja ao nosso lado. E Ele está segurando a nossa mão firme, e assim a vitória é garantida. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso capitão. Eu não sei, se você pudesse falar com Deus agora, o que você diria para Ele. Não importa se seja um sentimento de aborrecimento, decepção, de angústia, de ansiedade, mas converse com Ele. Você pode falar com Ele através de uma oração silenciosa ou em voz alta, falar junto com um amigo ou com um familiar. Mas precisamos conversar com Jesus, abrir o coração a Ele como um grande amigo que Ele é para nós. Eu estou encerrando aqui a nossa meditação, mas separei aqui alguns textos que eu quero colocar para você e para mim, que em 2021 tenhamos uma nova experiência com Jesus. O primeiro deles é Romanos 8, 38 e 39, onde diz o seguinte: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu irmão, Deus nos ama e Ele está conosco. Que nada nos separe dessa presença tão importante que é Jesus na nossa vida. Este novo ano, o desafio é através de nós. E que ligados a Jesus, nós possamos pregar para outras pessoas que não o conhecem, que Ele é um Deus que salva e que vem para nos buscar. O outro texto é São João 17,15, e lemos assim: não peço que os tire do mundo, mas sim que os livre do mal. Gente, essa é uma oração que Jesus fez por mim e por você. A vida, ela aqui na terra é assim mesmo, mas que Deus nos livre de todo o mal. Um texto que eu quero também meditar com você, Filipenses 4, 11 a 13, e fala assim: não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei estar abatido e também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Deus está conosco e Ele nos prepara, e Ele nos ajuda, e Ele nos fortalece.
Creia nisso e teremos um ano novo cheio de realizações e bênçãos. E o último texto que eu quero ler com você nessa ocasião, já para a gente entrar em 2021, é Mateus 28, 20, que fala o seguinte: ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Isso que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu querido, Jesus está conosco. E está para voltar, está chegando. Então, se neste ano você perdeu a saúde, o emprego, um ente querido, não perca a sua fé, porque Ele está conosco. E Ele está com as maçãs preparadas. E em breve Ele vem para nos receber com o galardão da vitória, porque todos nós somos vitoriosos. Eu quero orar com você neste momento, para que Deus nos dê um ano muito especial e cheio de bênçãos. Ore comigo. Te louvamos, nosso Deus, porque encerrando 2020, foi um ano extremamente diferente, mas um ano com grandes lições. Aprendemos que a nossa casa é a primeira igreja, que a nossa família é, de fato, a nossa primeira comunidade. Te rogamos que o Senhor nos abençoe, para que neste novo ano, 2021, esteja onde estivermos e como estivermos, estejamos ao seu lado, olhando para Jesus, que é o autor e consumador de nossa fé. Grande Deus, nos concede agora a tua bênção e nos bendiga onde estivermos, sejamos de fato mensageiros de salvação. Rogamos por Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, um forte abraço, que Deus te abençoe. A gente se vê muito em breve. Até mais.